Comentários. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Matheus Bidu e por que isso é interessante para o Corinthians do Cruzeiro não ter, pelo que parece o Ronaldo não vai exercer a opção de compra do Cruzeiro junto ao Guarani pelo lateral esquerdo de 23 anos de idade. Uma matéria aí do site o Time do Povo informou assim que o Cruzeiro não deve fazer essa compra do jogador e eu já vinha falando aqui para vocês que tinha sim essa possibilidade. Só lembrando que não é nada confirmado ainda, tem a chance de não comprar e também tem a chance de comprá-lo. Mas eu acho também que é bem provável o Cruzeiro exercer essa opção, até porque os valores que têm sido especulados seria próximo dos 6 milhões e 200, 6 milhões e 300, acima dos 6 milhões de reais para comprá-lo apenas 60% dos seus direitos econômicos. Porém, se o Cruzeiro não comprar, não tem grande problema, porque o Guarani vê que times igual o Palmeiras, se não me engano foi o Santos, o Corinthians e o São Paulo, já procuraram seus representantes para saber, e o Guarani, que iria pedir 10 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos. Então, será que até não vale a pena o Cruzeiro pagar 6 milhões e vender por uns 8,5, 9? Já fazer uma venda assim automática, podemos dizer? Enfim, não sei se isso seria possível. E se o Cruzeiro, o Ronaldo teria à disposição de comprá-lo o jogador, igual eu falei, um valor assim de próximo dos 6 milhões a 6 milhões e 300 para comprá-lo em definitivo. Corinthians que busca assim, um lateral esquerdo no mercado, e o Matheus Bidu já vinha se destacando há muito tempo pelo Guarani, só esperou ele ainda dar destaque pelo Cruzeiro numa Série B de novo, para aí sim ter interesse em comprá-lo. Vai comprá-lo muito infracionado, mas eu acho um bom jogador, e joga muito bem pelo lado esquerdo, é um lateral esquerdo baixo, mas que chega muito bem no ataque, tem um papel defensivo que eu acho interessante também, não é um lateral que só ataca e não defende nada, muito pelo contrário. Nesse ano pelo Cruzeiro, 37 partidas, 2 gols e 3 assistências, números de um ponta mesmo, né? Até porque nesse esquema do Paulo Pezzolano, ele encaixou muito bem e joga como se fosse realmente um ponta com muita liberdade pelas laterais. E lembrando que nessa posição o Cruzeiro tem aí o Marquinhos Cipriano até junho do ano que vem e também o jovem Kaique, que tem ganhado um pouco mais de espaço nesse ano, já tem 3 partidas e uma assistência para o gol do Rafa Silva na vitória contra a Ponte Preta por 4-1. Então quem sabe o Kaique não possa ganhar mais espaço, como tem o Marquinhos Cipriano até junho do ano que vem, será que não poderia ser uma boa também deixá-lo nessa reta final da Série B como titular e também o estadual, o início da Copa do Brasil e brasileiro? Eu quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Pelo Guarani, o Bidu joga desde 2019, ele fez por lá no total 99 partidas, ó, certinho, 99 jogos, 8 gols e 8 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o lateral esquerdo. Então eu quero começar aí falando sobre o Ronaldo, que vai fazer um seriado aí da sua história, um documentário da sua carreira, que ele postou nas suas redes sociais, lá no Twitter, inclusive todo em inglês, no caso, falando sobre esse lançamento que vai ter. Não tem ainda a data confirmada, nem por onde vai ter disponível, por exemplo, Netflix, Amazon Prime ou algo nesse sentido. Ainda não tivemos a confirmação, mas achei bem interessante, porque o Ronaldo realmente não tem nenhum documentário ou algo nesse sentido, e algo que deve dar uma repercussão muito positiva, ainda mais porque vai ter nesse finalzinho aí, contando também um pouco dessa trajetória dele agora como dono do Cruzeiro e também do Valladolid da Espanha. Além disso, o nome desse documentário vai ser O Fenômeno, Ascensão, Queda e Redenção de Ronaldo, que eu acho um nome aí bem interessante também, bem chamativo, na minha opinião pode dar muito certo. Só lembrando que esse não é, por exemplo, aquele documentário do Cruzeiro em relação ao acesso à Série A, tá? No caso vai ser diferente. O Pezzolano que confirmou que o Cruzeiro está, no caso, fazendo um documentário para postar no final do ano, no final da temporada, depois da final da Série B, no dia 6 de novembro, um documentário do acesso à Série A. Mas não deve ser isso que vai acontecer, o Cruzeiro deve, no caso, fazer outras opções aí, além do Cruzeiro, uma do Ronaldo próprio, uma produção por fora, não tendo tanto a ver assim com o Cruzeiro. Mas eu achei bem interessante, segunda-feira, o dono aí do Cruzeiro das Ações divulgando esse documentário, que realmente o Ronaldo é um jogador gigantesco, até quando foi comprado o clube, eu entendo até o pessoal que eu mesmo não cheguei a ver o Ronaldo jogar, eu comecei a assistir futebol em 2011, ali o Ronaldo já não estava naquele pique todo, mas para o pessoal aí que já tem uns 30, até mais, uns 25, 30 em diante, ali 40, 50, realmente vê o Ronaldo como, igualzinho, Cristiano Ronaldo, Messi, pra minha geração, Então eu entendo totalmente, e é um cara que tem um respeito absurdo, ganhando aí várias bolas de ouro, conquistando também 2 Copas do Mundo na sua carreira, um cara aí absurdo, de gigante, sendo fundamental lá em 2002, além de passagens pelo Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, e dessa passagem no Cruzeiro, onde revelou ele para o mundo, e agora voltando como dono. Então realmente um documentário que eu vejo muito interessante. Quando sair as novidades, eu vou atualizando aqui para vocês.
Dando sequência aqui também, quero falar agora sobre o Marinho e que história é essa de que a torcida do Cruzeiro está pedindo, né, o jogador para a próxima temporada. Enfim, essa notícia aí do Bola VIP, o portal aí trazendo que, no caso, alguns torcedores pedindo a volta do atacante, que já teve uma passagem aqui no clube em 2015. E assim, no caso, realmente, o Marinho não tem tido espaço no time do Flamengo como titular absoluto, porém, vale destacar que ele é como se fosse um 13º jogador. Ele entra com muita frequência, ainda mais no time do Dorival Júnior. Tem esse ano mesmo até mais jogos do que eu imaginava. 36 partidas, porém, com apenas 4 gols marcados e 5 assistências. Tem um salário, de acordo com o Bola VIP, próximo dos 600 mil por mês. E até agora, né, não sabemos se vai continuar para o ano que vem ou não. O contrato dele vai até o final também da próxima temporada. Ele tem aí 32 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda. Está dentro da idade permitida pela SAF, podemos dizer assim, que é no máximo ali 31, 32 anos de idade, como por exemplo o Luvanor, que chegou nessa temporada. O Marinho, que jogou aqui no Cruzeiro em 2015, vindo do Ceará, ele estava se destacando no Ceará na Série B também, fez 29 partidas, 9 gols no Ceará, e no Cruzeiro apenas 12 jogos, um gol marcado. Ele ainda pertencia ao Cruzeiro quando foi emprestado para o Vitória em 2016, né, que fez 21 gols em 43 partidas. Depois disso, passou pelo futebol da China, ficou lá menos de 6 meses, depois ainda pelo Grêmio, Santos, onde no Santos ele fez em 2020, né, realmente uma temporada de ouro dele, 43 partidas, 24 gols e 8 assistências. Lembrando que ele chegou para a equipe do Flamengo, mesmo faltando um ano de contrato, o Flamengo teve que pagar algo próximo de 7 milhões e meio de reais para tirá-lo do Santos. Então eu vejo que o Flamengo, mesmo ele não sendo titular, iria querer uma compensação financeira. Não acho que o Cruzeiro não tenha condições para pagar 7 milhões em um jogador, mas o Ronaldo pagar uma SAF, né, pagar 7 milhões em um jogador de 32 anos, aí que eu vejo que o negócio seria complicado, ainda mais nessa questão financeira, né. No Flamengo ele foi para ganhar um pouco mais do que ganhava no Santos, porque no Santos o salário dele rodava ali próximo dos 350 a 400 mil por mês. Nesses valores não é tão inimaginável, até porque o Rafael Cabral tem um salário próximo a isso, tá? Ele chegou na Série B próximo dos 300, 350, e na Série A possivelmente também próximo dos 450 mil por mês, até por conta do histórico do jogador. Então, vamos ver o Marinho, que eu não acho tão inviável igual, por exemplo, o Everton Ribeiro. Não acho que é tão, nossa, impossível, não. Eu não diria isso, mas é muito difícil porque ele não tem sido reserva realmente no Flamengo, ele tem sido ali um 12º jogador. Tanto que, igual eu falei para vocês, até me surpreendi pelo número de jogos, com 36 partidas, 4 gols e 5 assistências. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Marinho e se poderia realmente ser uma boa opção para o Cruzeiro nesse setor de ponta para a próxima temporada. Dando sequência. Bom, quero começar falando sobre o jogo de ontem, o empate em 1-1 contra o Ituano, que inclusive eu estava na partida. Eu vou deixar na tela final a sugestão dos bastidores, né, da torcida nesse jogo, que fez uma festa bem bacana. Porém, o Paulo Pezzolano mostrou insatisfação depois da partida, cobrando principalmente os jogadores que, de acordo com ele, ele acredita que não conseguiu motivar os jogadores no meio da semana, depois do título aí da Série B, confirmado na sexta-feira. Isso aqui foi um negócio que até eu tinha comentado, não sei se eu cheguei a falar em vídeo, mas eu falei com meu irmão que eu preferia muito mais o Cruzeiro no jogo de quarta, agora contra o Ituano, precisar vencer para ser campeão do que ser campeão no sofá na sexta, né? Porque não era aquela questão de, nossa, estamos 4 pontos de diferença, faltando 2 rodadas, aí sim, o quanto antes vencer melhor. Mas nessa situação que o Cruzeiro estava, se fosse agora contra o Ituano também, ou contra o Sport, eu vejo que era só questão de tempo também, tá? Então, acabou que o Cruzeiro ganhou e já era de se esperar, tá? Ficar um pouco mais acomodado. Isso aí é normal do ser humano, não tem como falar que vai jogar a mesma coisa que se estivesse, por exemplo, brigando ali pelo título. O técnico aí, o Pezzolano, falou até que duro, né? Depois da partida aí contra o Ituano, ele disse o seguinte, abre aspas, isso foi culpa minha, né? O treinador tem que motivar os atletas que estão perdendo, ganhando, quando se é o último ou primeiro. Eu acho que essa semana eu não consegui chegar a eles, nos jogadores, como eu queria. No momento mais difícil, eu como treinador, depois de ganhar tudo, seguir, no caso, com o mesmo que eu quero. É difícil e é um desafio para mim. Ainda não acabou, ainda estamos jogando essa reta final. É um desafio para mim. Essa semana conseguimos uma média, né? A equipe correu, mas faltaram coisas. É um desafio para mim conseguir isso no próximo jogo. Porque não foi um bom resultado com respeito ao Ituano. Tem bons jogadores, jogam bem, mas o Cruzeiro no Mineirão contra o Ituano tem que ganhar e nós não ganhamos. Fecha aspas. Então, o Paulo Pezzolano sendo bem sincero e até assumindo a responsabilidade para ele. E eu vejo que depois disso pode esperar um time muito mais diferente realmente para o jogo contra o Sport. Por quê? Porque eu vejo que os jogadores que, por exemplo, os que já estão sendo titular, será que realmente vai ter aquela força de vontade para jogar
igual estava sendo antes. Não que os jogadores vão estar acomodados, mas, nossa, o jogador já fez o papel dele, sabe? Por exemplo, na lateral esquerda, eu prefiro muito mais o Kaique jogando do que o Matheus Bidu nessa reta final do ano. Por quê? Porque o Matheus Bidu já fez esse o papel, agora é esperar para ver se vai comprá-lo ou não. Mas o Kaique, por exemplo, da base, ganhando as primeiras oportunidades no time principal, eu vejo que vai ter jogado com muito mais raça, buscar muito mais o jogo do que, por exemplo, o Matheus Bidu. Eu vejo que também outros setores no meio de campo ali, quem sabe colocar alguns jogadores promover da base, atacantes ali que chegaram e não estavam tendo tanto espaço, como por exemplo o Lincoln, eu acho que poderia ser uma boa ter uma sequência nessa reta final, colocar o Rafa Silva como titular, tem algumas alternativas e o próximo compromisso aí do Cruzeiro contra o Sport às 4 horas, no próximo domingo, né? E eu vejo que o Cruzeiro no primeiro tempo até que jogou bem, criou bastantes oportunidades, apesar de que toda hora, né, o Edu, o Luvanor, ficava bastante impedido, mas um Cruzeiro diferente, com uma intensidade pelo lado direito do campo, isso é raríssimo, né? O Cruzeiro tende a jogar só pelo lado esquerdo com o Matheus Bidu, nesse jogo aí jogando pela direita com o Bruno Rodrigues, com o Jajá, e também ali o Edu passando em profundidade, eu achei boa participação no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Cruzeiro meio que caiu numa pilha meio errada ali, ficando brigando com os jogadores do Ituano, tipo assim, tem nada a ver, né? E caiu nessa pilha aí também. O Machado acabou sendo expulso, até ele postou no seu Instagram, na madrugada, um pisão, né, que sofreu na canela ali, bem feio mesmo, e até que tem razão, ele ficou bem revoltado com o juiz, que eu não gostei também muito da arbitragem não, pra falar a verdade, achei bem fraco, um juiz assim que, nossa, claramente o jogador do Ituano fazendo cera, ele não tava nem aí, o jogador brigando na frente dele, ele não dava cartão amarelo, então realmente achei um nível muito baixo também da atuação da arbitragem, mas uma festa absurda da torcida, como eu falei pra vocês, vou deixar na tela final o vídeo, né, da torcida do Cruzeiro aí no Mineirão, uma festa bem bacana, com uniforme rosa, também fora do Mineirão, em relação ao Outubro Rosa, achei bem bacana a atitude, e que ficou muito legal o contraste de azul e rosa, né, no Mineirão, que eu mostrei